Isto agora é tudo com máscara. Voltamos à máscara. Os filmes feitos em Portugal têm merecido, com certa regularidade, prémios em festivais de cinema. Desta vez foi A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, que venceu na 68ª edição do Clássico Festival de San Sebastián, na secção Zabaltegui Tabacalera, destinado a um cinema que, abre aspas, que busca novos olhares e formas, uma autêntica zona aberta e de risco. É, portanto, intrigante o destino dos filmes portugueses. Se ganham menções e notoriedade nos circuitos cinéfilos e culturais, porque são depois tão remotos para o público, sobretudo o português, que em princípio seria o mais familiar. Porque caem tão depressa no esquecimento. Um filme, para ser visto, precisa de ser exibido. Para ser exibido, precisa de ser distribuído. É neste ponto nevrálgico da fileira do cinema que se encontra a distribuidora Portugal Film, Agência Internacional de Cinema Português, a cuja direção pertence a Ana Isabel Strindberg, e com ela veio o produtor do filme, Pedro Fernandes Duarte. Boa tarde, boa noite, ou boa tarde, porque isto, a maior parte dos nossos espectadores vem na box. Boa tarde. Vamos lá ver, qual é a situação da distribuição do cinema português? Internacional, que é o vosso papel, sobretudo. Exatamente. Como disse, a Portugal Film é uma agência que faz internacionalização do nosso cinema. E nasceu, na verdade, foram mais os produtores e os realizadores que nos procuraram. Na verdade, portanto, a Portugal Film nasce de um projeto dentro da Associação Índia Lisboa, que organiza também o Festival Índia Lisboa, e nasce sobretudo com o desejo de duas pessoas, do Miguel Valverde e também do meu, de criar. Eu estive também na direção do DOC Lisboa e muitas vezes nós os dois, depois de selecionarmos os filmes portugueses, achávamos que esses filmes não tinham um grande percurso internacional e eram filmes que nós gostávamos muito e queríamos muito defender e, sobretudo, promovê-los lá fora, junto dos nossos colegas programadores estrangeiros. E foi assim que criámos, com alguma dificuldade e procura de financiamento, que criámos a Portugal Film, que agora foi criada no final de 2014, e que agora já tem um catálogo com mais de 60 filmes, longas e curtas-metragens, ficção, documentário, filmes experimentais, que promovemos estes filmes, portanto, junto dos festivais, e também os vendemos. Portanto, o cinema português, um certo cinema português está de muito boa saúde e tem imenso interesse junto dos programadores fora de Portugal. Também em Portugal, mas sobretudo fora de Portugal. É verdade, quando falamos com colegas programadores de festivais, eles procuram-nos e perguntam, então, mas que filmes é que a Portugal produziu este ano e que nós podemos ver. E realmente é uma grande satisfação ter esse feedback, não é? Esse desejo de programar cinema português. Então, vamos lá ver. Nos festivais, as pessoas às vezes não sabem isso, mas vocês sabem, eu acho que sei. Na verdade, a parte da competição e da exibição é a ponta do iceberg. O que se passa realmente e o que é verdadeiramente fundamental é aquilo que se chama um mercado, que está menos acessível a jornalistas e a espectadores, mas é um ponto de encontro entre distribuidores, produtores, autores, para a venda, porque ao fim do dia é disto que se trata, da venda de filmes, não é? Portanto, vamos primeiro, vamos aqui fazer a separação entre a parte da programação, a parte que eu, se fosse maldoso, diria de marketing do festival e que atrai uma série de imprensa ao festival, para depois, que magnetiza depois os profissionais da indústria que nas catacumbas em Cannes, lá embaixo, por exemplo, no mercado estão a fazer as vendas dos filmes. Vamos falar primeiro desse mercado. Os filmes portugueses têm saída nesse mercado? Tem cada vez mais saída. Aliás, sempre tiveram saída no sentido de vendas, não é? Interesse nesse sentido. Sim, há pessoas que chegam lá e dizem: quero filmes portugueses. Quanto é que é? Exatamente. Quanto é que custa? Vamos lá tentar negociar. Sim. E que tipo de filme é que temos para também alimentar os vossos espectadores, não é? Porque, enfim, o cinema português, como sabemos, é muito diversificado, não é? E, felizmente, tem esse grande interesse também de também poder interessar a vários públicos.
e não só um público cinéfilo, como muitas vezes nós pensamos que só interessa a um público de nicho cinéfilo. Eu acho que o cinema português interessa a muitos públicos e tem uma capacidade de chegar a muitos públicos. Isso não se vê não só nos festivais, mas também nas vendas, como acabou de dizer, ou seja... Mas dê-me exemplos concretos. Vende-se para a Polónia? Pronto. Vende-se para a Polónia, vende-se para a Lituânia, vende-se para a Espanha, vende-se para a China. A Metamorfose dos Pássaros, como disse, referiu o Festival de San Sebastián, que, enfim, é um dos festivais mais importantes da Europa e com um grande mercado, onde o filme ganhou, aliás, um prémio prestigioso, que é um prémio também de apoio à distribuição. Não ouviu a minha introdução? Ouvi, sim. Exatamente. É um prémio de apoio à vamos. distribuição comercial. Ou seja, o filme vai ser distribuído, é um apoio monetário que vai apoiar o distribuidor espanhol, portanto, o filme já encontrou um distribuidor espanhol neste momento, e vai ser distribuído nas salas de cinema em Espanha. Portanto, realmente este filme, não é, tem um valor de mercado bastante interessante e é isso que já foi vendido para a Lituânia, já foi o primeiro comprador deste filme foi a China. Portanto, o filme vai estrear nas salas de cinema. Quem era, que tipo de cinema procurava aquele que comprou? Vamos lá ver. Há um problema grande na distribuição de cinema europeu, em que a única distribuidora verdadeiramente europeia são as americanas, porque conseguem pôr um filme de Oslo em Lisboa em 4.000 salas de uma vez. Os filmes europeus, sejam portugueses ou outros quaisquer, andam ali a vender às migalhinhas, sala a sala, país a país, o que é estranho. Quer dizer, nós na Europa... Quem domina o mercado europeu são os americanos. Nós na Europa não temos filmes que estreiem em 4.000 salas de Oslo a Lisboa. Nos anos 50 havia. Nos anos 50 havia. As pessoas viam cinema, tanto cinema europeu como americano. Porquê que isso desapareceu? Bom, é uma questão bastante provocadora, não é? O mais possível. É para isso que eu cá estou. Ou seja, porquê que o monopólio existe em termos de exibição e distribuição em Portugal, mas também, enfim, no mundo inteiro, porquê que são os americanos, não é? Porquê que não são os europeus? Porque são os americanos que mais apostam e que mais acreditam e que mais têm políticas que preservem os direitos da sua cultura, neste caso do cinema, mas eu acho que o Pedro também pode responder a esta pergunta como produtor do filme e de outros filmes, mais aposta nos seus produtos. E, portanto, é uma questão de aposta e de política cultural. Mas vou-lhe dar um exemplo. Aqui há uns meses estive cá umas pessoas do Instituto Alemão ligadas a uma mostra de filmes alemães. Na Alemanha estrearam-se em 2018 228 filmes alemães. O que é feito deles? Esses filmes são só vistos na Alemanha. Os filmes franceses são só vistos em França. Ou seja, se um filme do Totó ou do Bourvil e do Louis de Funès eram distribuídos na Europa toda, estes filmes, ainda não cheguei ao cinema mais específico de arte e ensaio, digamos assim, art house, como a Metamorfose. Estes, na Europa, não se produzem filmes que são raros. Apareceu o Almodóvar, mais ou menos, mas também já não tem a força que tinha. Quando havia isto, o que é que se passa na distribuição de cinema europeu, se é que é um problema de distribuição e não só ou também de produção, e os filmes europeus a não ser vendidos país a país, enquanto que a Gaumont não vende para todos os mercados. Esse é o meu ponto, isso é que é estranho. Se os americanos conseguem defender, porque é que os europeus no nosso próprio território não conseguimos? Pronto, há várias explicações. Eu posso, enfim, pensar numa explicação possível. Estamos aqui a especular, como é óbvio. Eu acho que tem a ver também com a questão da exibição, não é? Há cada vez menos salas de cinema e realmente o monopólio das salas de cinema são um monopólio, como nós sabemos, dos shoppings, portanto, das salas de cinema nos centros comerciais. Ou seja, o público, no geral, dos centros comerciais, que somos todos nós, não é? Eu também vou aos centros comerciais, portanto, também consumo, portanto, cinema nos centros comerciais. Não nada se condena contra, ninguém aqui. Exatamente, nada contra. Mas, por vezes, há essa dicotomia, não é? Portanto, da programação dos centros comerciais. A verdade é que, quando negociamos com os grandes distribuidores e aos distribuidores, digamos, que têm um monopólio e exibidores que têm um monopólio, em Portugal, por exemplo, eles estão muito menos abertos e disponíveis para receber um filme francês, ou se calhar uma grande comédia, mas pronto, também já não há comédias como
como disse, com o Bourvil ou o Louis de Funès, por exemplo. Que hoje chamaríamos comédias parvas, mas que na verdade eram comédias que vendiam pela Europa toda e sustentavam uma indústria de cinema mais popular, digamos assim. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, pronto, como há menos salas, portanto, os exibidores e os distribuidores também são estão um pouco mais acomodados, não no sentido pejorativo, mas também pensam mais em termos de escala e de números. E por isso eu acho que essa será uma das razões, obviamente também com a falta de política cultural, digamos, protecionista, não é? Que existia também nessa altura, especialmente em relação ao cinema francês, então, que era grande, não é? E perdeu-se imenso em relação ao cinema francês, não é? A possibilidade o cinema de ver... francês, desculpa, só um pedido de esclarecimento. O cinema francês é que era protecionista, certo? Não, estou a perguntar isto com candura, porque o sistema francês, a França é incrivelmente protecionista em relação ao seu próprio cinema. E continua a ser, não é? Continua a ser de certa forma, não é? Só que, digamos que o cinema que era produzido há anos atrás, que era muito mais abrangente, agora, ou seja, há cada vez mais implicações também do ponto de vista da produção e se calhar há menos produção hoje em dia, portanto há menos filmes apoiados também pelo CNC e é um outro tipo de cinema que esse tal tipo de cinema não chega, por exemplo, às salas em Portugal, como chegava há uns anos atrás. Porque tal como a Alemanha, que produz 228 filmes para o seu mercado interno, tenho a ideia que a França também está muito mais preocupada com o mercado interno e para os países francófonos do que ter uma produção de escala europeia. Claro. Está a abanar a cabeça? Então diga. Mais ou menos. A França tem grandes produções comerciais, até apoiadas pelo CNC. A pessoa, se for a França e ligar à televisão, vê filmes franceses com explosões e coboiada, que não chegam, que não exportam, não é? Pois, esse é o problema. Mas eles também fazem as suas produções para exportar. O problema, como respondeu bem a Ana Isabel, resume-se numa palavra, é o monopólio. Há um monopólio americano do cinema mundial, da distribuição. As pessoas não sabem que, muita gente não sabe, a indústria do cinema divide-se em 3 grandes grupos. Há a produção, a distribuição e a exibição, que por lei, nos Estados Unidos, a certa altura foi separado. A lei de 1954. Exatamente, pronto. E foi separado porque havia monopólio da cadeia de produção até à exibição. Tentaram separar isso, surgiram outros monopólios. O monopólio da distribuição e o monopólio da exibição. Portanto, como é dominado pela América, pela indústria americana, eles não abrem brechas para filmes europeus. Altipar o baile. Não abrem brechas como? Tanto quanto possam. Existe uma coisa chamada União Europeia que faz leis em Bruxelas e se quiser abrir brechas, abre brechas. Ou seja, eu acho... Então vou-me atravessar com a minha opinião. O problema é da indústria, não é da lei. Há um esforço legislativo para criar isso, mas a indústria e certos países que têm mercados muito vastos, internos, e, portanto, ils s'en fout em relação aos mercados externos, a indústria não está interessada numa distribuição, nem que fosse tripartida com 3 grandes empresas europeias de distribuição, que dominassem os mercados europeus todos, está toda a gente no seu cantinho. Não, quem manda aqui sou eu. Não, mas não é bem verdade. Há tentativas legislativas de expansionistas de exportação, porque interessa a qualquer país exportar filmes para que dinheiro entre no país. Há muitas tentativas. A indústria americana não deixa. Nós olhamos para os centros comerciais com os cinemas em Portugal. São sobretudo filmes americanos. Há tentativas de filmes portugueses, e podemos falar disso, mas se de repente grandes distribuidoras e exibidoras europeias começassem a lutar pelo mercado e lutam, pode crer que os americanos respondem. Isto vem do plano Marshall, do pós-guerra, antigamente, portanto, pré-Segunda Guerra Mundial, o cinema na Europa não era dominado por americanos. Houve a guerra, parte do plano Marshall, como política imperialista cultural, foi dominar o mercado. Não, mas há documentos que o comprovam. Foi uma política de exportar a cultura americana, também para exportar os seus produtos, e foi uma boa política para os interesses deles. Assim como os franceses, quando exportam um perfume, faz parte da cultura francesa. Pedro, neste momento não há nada que impeça, pelo contrário, seria completamente sustentado do ponto de vista legal que os filmes fossem distribuídos, europeus, fossem distribuídos no espaço da União Europeia. Aliás, a ideia que eu tenho é que está a legislação à espera que haja esse passo em frente.
E a sensação que eu tenho é que a indústria não quer porque prefere preservar o seu mercado e dizer que a culpa é dos americanos. A indústria não arrisca. E enquanto tiver... Está a dizer que não, já lá vamos. Deixa eu responder. Quando temos o produto americano que é feito com base em estatísticas, que diz que os adolescentes, porque têm pouca história de espectador, vão ver o filme, porque se calhar é o quinto, sexto filme que viram na vida, vão ver com determinados ingredientes. E que é um sucesso garantido. Isto vem dos anos 90 para a frente. Porquê arriscar a distribuir filmes um bocadinho porco? Arriscar do ponto de vista económico, de um distribuidor ou de um exibidor? Não fazem esses filmes? Sabe qual foi o filme alemão mais visto em 2018 e que foi o 11º filme mais visto na Alemanha? Ou seja, os filmes alemães já não entram na Alemanha, apesar de eles produzirem 228 filmes, 39,6% das estreias, não conseguem pôr filmes entre os 10 primeiros. E o mais visto era o Jim Butão e Lucas, o Maquinista. Um filme que eu por acaso até ouvi, que ao nível da qualidade, está ao nível dos desenhos animados americanos, que são os que ocupam os primeiros lugares. Exato. A seguir vem os Homens em Cuecas a Salvar o Mundo, da Marvel. Mas está ao nível dos primeiros. Portanto, mas há uma resposta, porque é que não produzem? Vamos ver o orçamento de todos esses filmes que foram aos Oscars, os tops 10 de bilheteira de todos esses países. Não há filmes nesses tops feitos com o dinheiro, por exemplo, com quem é produzido um filme em Portugal, ou até em França ou até na Alemanha. Havendo exceções, claro que tem mais dinheiro na França e na Alemanha, mas podemos pensar na Coreia do Sul, com este filme O Parasita, que foi aos Oscars e ganhou isso tudo. Houve políticas públicas desde os anos 80, uma estratégia incrível para conseguir chegar a este resultado ao fim de 20, 30 anos. Eu lhe digo mais, não estudei esse aspecto, não tenho aqui, mas sei mais ou menos de cor. A Coreia é uma locomotiva do cinema do Extremo Oriente. Eu não sei se a Coreia não produzirá 300 filmes por ano como a Índia. Não sei o número de filmes. Agora decidiram fazer filmes de arte e ensaio, art house, para meter nos mercados europeus, para os europeus olharem e dizer, ai que giro, eles também fazem filmes interessantes. Mas a Coreia, o Gangnam Style, na música, a Coreia é Mas foi uma política cultural. Claro, foi do governo. Em cima de uma política económica. Claro. Primeiro invadiram o mercado do Extremo Oriente, por acaso é o mais interessante, não é? Quer dizer, estamos a falar de milhões de pessoas, não estamos a falar destes velhos europeus. Claro. E em cima disso, ok, já temos um mercado, então agora vamos fazer uma coisa para os carapálidas acharem que o nosso cinema é bom. É verdade, mas há coisas de que não se fala em termos de política cultural, que são... Então, eu falo delas como produtor, não é? O realizador falaria de outras questões. Coisas que estão sempre como empréstimos bancários. Na Coreia, criou-se um incentivo aos empréstimos bancários para produzir filmes, acreditando que são empréstimos de risco. Todo o cinema americano é assim. Certo, mas na Europa não há. Eu já tive apoios do Instituto Público de Cinema Português que estavam atribuídos e que eu precisava do dinheiro mais cedo para ter liquidez e para trabalhar. Com um papel a dizer que tenho aqui o dinheiro, a Caixa Geral de Depósitos não me empresta dinheiro. Porque não empresta, porque não arriscam. Como é que empresários portugueses do setor do cinema podem fazer o que se faz na Coreia? Não conseguem. Terá isso a ver com uma avaliação, pergunto, terá isso a ver com uma avaliação da qualidade comercial do filme? Pode ter a ver com isso, mas não se faz omeletes sem ovos. Não se consegue fazer um Titanic com 3 merréis. Toma aí, dá metade ao teu irmão e faz o Titanic. Não há isso. Mas agora, se eu for lá com um projeto como a Metamorfose dos Pássaros, dificilmente um banco vai apostar neste tipo de filme em termos financeiros, porque é um filme que não garante... Mas é uma pena. Porquê? Vamos pensar em produtos que Portugal exporta. Por exemplo, vinho do Porto. Vem de uma política pública do Marquês de Pombal lá para trás, não é? E vende. Muito. Pronto, mas nós podemos pensar assim, o que é que vende mais? É a Coca-Cola, por causa do tal plano Marshall. É a Coca-Cola. Então Portugal, o vinho do Porto não está no top 10 das bebidas mais vendidas. Verdade. Então acaba-se com o vinho do Porto e só se empresta dinheiro para fazer Snappi Cola, uma versão da Coca-Cola à portuguesa. Não vai vender também. Portanto, se calhar pode ser, é um risco apostar num filme como a Metamorfose dos Pássaros, do ponto de vista de um banco ou do que for, para vender. Porque é outro tipo de cinema. Porque é uma coisa nova, diferente.
Mas nós esperamos que este filme vá correr bem em termos de vendas, mas é imprevisível, não se sabe. Na cultura não se Eu estava a dizer que não, já agora faço Sim, uma pergunta. A segunda parte, portanto, estivemos a falar de festivais, a parte do mercado, a segunda parte das competições, onde os filmes portugueses têm presença. Mas, curiosamente, nunca estão nas competições oficiais, estão sempre em secções ao lado. Sim, discordo completamente. Ou seja, há muitos filmes portugueses que estiveram em competições oficiais, em Veneza, no Festival de Cannes, no Festival de Locarno. Não em 2019, por exemplo. Há 2 anos, há 2 filmes portugueses que estiveram no Festival de Locarno. O ano passado estiveram 2 filmes portugueses no Festival de Locarno. Um de um realizador português, do Basílio da Cunha, O Fim do Mundo, e o Vitalina Varela, do Pedro Costa. Ou seja, que estiveram na competição principal de um festival mais importante da Europa, que é o Festival de Locarno, na Suíça. Só para rematar um bocadinho a questão dos mercados. Eu, o ano passado, estive em Busan, portanto, na Coreia do Sul. Em Busan, no Festival de Busan, na Coreia do Sul, e fiquei realmente muito curiosa. Portanto, um filme da Portugal Filme, o Sacavém, que é um filme do Júlio Alves, que acompanha parte do trabalho de alguns filmes do Pedro Costa. Como sabem, portanto, a Coreia tem muito interesse pelo cinema português e fiz contactos com vários distribuidores e senti que, junto de programadores também asiáticos, havia bastante interesse, porque realmente, para além de terem políticas culturais que implementam mesmo, portanto, o interesse pelo cinema, e não é pelo outro cinema. Isto não é o outro cinema. A Metamorfose dos Pássaros não é um outro cinema, é um filme. É cinema. Acho que não há cinema e não há um outro cinema. Estamos a falar de um filme. E de um filme que tem realmente feito um percurso em festivais, mais de 40 festivais. O filme estreou apenas, portanto, em fevereiro deste ano, no fim de fevereiro, no Festival de Berlim, e fez este percurso com mais de cerca de 10 prémios também, incluindo prémios do público. Ou seja, e estamos a falar de festivais fora de Portugal, portanto, é curioso, não sei, pergunto-lhe também se não acha curioso que realmente um filme como A Metamorfose dos Pássaros, que terá a sua estreia também em Portugal no próximo ano, no início do próximo ano, tenha tido este interesse tão grande por públicos tão diferentes e também um interesse de mercado, na verdade, porque, portanto, o filme neste momento foi vendido primeiro, portanto, a distribuidores chineses. E uma outra questão que eu acho que é importante também é que hoje em dia os filmes também não se podem só avaliar portanto, em termos de salas de cinema. Portanto, há outras plataformas e há outras redes e há outros formatos e outras formas de ver cinema que são complementares da sala de cinema. A meu ver, obviamente, o local mais confortável e melhor para se ver um filme é, obviamente, uma sala de cinema. Mas hoje em dia não podemos descurar realmente que, em termos de mercado, as plataformas também são extremamente importantes. E, portanto, o cinema também é visto nas plataformas. E tem que ser considerado isso. É, obviamente, também uma grande capacidade de mercado e de vendas que este filme também teve, não é? Este e outros filmes portugueses. E tem no tempo, não é? Não é só no momento da estreia, agora com a internet e com isso tudo. Há filmes que, eu sei casos concretos, até de amigos, colegas, que filmes de há 5 anos que continuam a ter o mesmo, não um número muito alto, mas o mesmo número regular de visualizações nas plataformas. Vai mantendo, coisa que antes não existia. Exatamente. Distribuição de cinema e o filme Metamorfose dos Pássaros estreia para o ano, mas vamos acabar esta conversa vendo um bocadinho do filme. Em alemão, Mutter, em armênio, Mai, em búlgaro, Miana, em catalão, Maré, em chinês, Mochi, em dinamarquês, Mor, em francês, Mer, em grego, Mutera, em hebraico, Ima, em hindu, Mad. Em inglês, Mada. Em latim, Mata. Em tailandês,
Meio. Em português, meio. Os outros filhos parecem rios. Eu lembro-me daquela frase. Tenho tido saudades de pôr o meu nariz por entre as ondas do teu cabelo. Mas ninguém fala da violência das margens que os comprimem. Se o céu era o sítio onde começava um incógnito, Então a paisagem então a paisagem era aquilo que fazia a ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível. E eu queria muito ser invisível. A paisagem não pertence a ninguém, disse-se. Mas quando a vi, dei-lhe os meus olhos.